comigo. Romanos, capítulo 8, verso de número 18, 19, 31 e 32. Assim está escrito: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. E nesse culto, Senhor, de Natal, nós queremos glorificar o Teu nome. Te exaltar, Senhor, e te bendizer pela fidelidade, pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão que o Senhor manifestou a nós. Ó Pai, eu peço, Deus, que os corações hoje, nessa noite, possam ser inundados, ó Deus, com a Tua presença, com a Tua palavra, e todos saírem daqui transformados pelo Teu poder. Assim nós oramos e cremos e Te aplaudimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos celebrando o nosso culto de Natal. E independente das teses, teorias que existem por aí, o que é celebrado hoje é o nascimento do Cristo. Não é apenas o nascimento de Jesus, um homem ou um mero homem, como o mundo tenta nos passar, porque a história de Jesus, ela parece um pouco antiquada para essa geração de agora. Parece que a verdade da Escritura, a verdade da palavra, ela não se enquadra dentro do coração dessa geração que está surgindo. E nós, cristãos, estamos celebrando o nascimento do Cristo. E o que é o Cristo? O Cristo é aquele que é o ungido de Deus. Quando nós chamamos de Jesus Cristo, nós estamos falando de alguém que foi levantado num tempo onde o Cristo costumava ser um imperador romano. Esse imperador era o governante segundo a vontade de Deus. E nós aprendemos hoje aqui nessa encenação que o Cristo de Deus não nasceu dentro de um palácio e não nasceu aos pés de um imperador. O Cristo de Deus nasceu num campo, numa choupana simples, numa manjedoura. E uma das coisas que me chamam a atenção é que os reis magos, eles não vão até José e Maria diante daquela criança para somente presentear, para somente prestar reverência. Mas o texto, tanto descrito por Mateus quanto descrito por Lucas, mostra que aqueles reis magos, eles decidiram ir até Jesus, menino, criança, do tamanho do Felipe, que está ali no colo da Aline, adorá-lo. O primeiro conceito de força, de ímpeto colocado pelo homem é que a gente costuma adorar, a admirar, a exaltar pessoas que têm uma capacidade de demonstrar sobre nós um poder. Uma pessoa que é superior a nós. Se for inferior a mim, eu não dou valor. Se for inferior a mim, não tem crédito comigo. E agora a gente vê 3 reis que com certeza na sua nação eram a autoridade maior, que decidem se prostrar aos pés de uma criança
que não é capaz nem mesmo de se amamentar sozinha para lhe dizer: nós estamos aqui para adorá-lo. Viemos aqui prestar um culto. Se nós pensamos que nós somos a igreja que cultua Jesus, eu preciso olhar para a manjedoura e ver que naquele tempo aqueles reis magos foram os primeiros a cultuar a Jesus, a estar prostrado nos pés dele para reconhecer quem ele é. Mas ele é simples, é uma criança, é um bebê, não importa, ele é Jesus, o Cristo de Deus. O mundo tem nossa mensagem de hoje como retrógrada. Com certeza, se você entrar num teatro, você vai ver uma encenação muito melhor que essa. Mas ela não vai tocar o meu coração como essa tocou. Ela não vai visitar a minha alma como essa visitou. Porque tudo aquilo que é criado pelo homem é artificial. Não é fundamentado na verdade. Não tem alicerce naquilo que o coração de Deus planejou. Mas o que foi apresentado aqui hoje não nasceu no nosso coração, mas sim no de Deus. É a vontade de Deus que está sendo expressa para todos nós aqui nessa igreja. E durante todo esse ano de 2021, talvez esse é o culto primeiro que você está vindo aqui. Mas durante esse ano inteiro nós pregamos a mesma mensagem: Jesus é o nosso Senhor. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei sobre a nossa vida, Ele é o Senhor desse lugar, Ele é o Senhor desse povo. E aí, quando eu olho para a carta aos Romanos, Paulo está escrevendo para uma igreja, e olha o que ele diz para a igreja: eu considero que o nosso sofrimento de agora, isso me chama a atenção. Paulo está dizendo: nós somos igreja, mas nós estamos sofrendo. É um período duro para a nossa vida. E eu considero esse sofrimento, eu reconheço essa luta, eu reconheço essa adversidade. E eu sei que aqui na igreja, assim como eu, muitos estão sofrendo. Muitos estão enfrentando dificuldades. Muitos reconhecem os seus problemas dentro de suas casas, nas suas famílias. E eu vejo, irmão, que para essa vida, servir a Jesus é reconhecer Ele como Senhor. Mas pastor, eu quero ter minha casa abençoada. Ele é Senhor para abençoar a minha casa. Mas pastor, eu quero ter meu problema resolvido. Ele é Senhor para resolver o meu problema. Mas pastor, eu quero prosperar na minha empresa, eu quero dar crescimento ao meu negócio. Mas Ele é Senhor para fazer todas essas coisas. E é também Senhor se não decidir fazê-las. Só que o sofrimento em questão aqui não é se eu tenho de comer, se eu tenho de vestir, se eu vou passear, se eu tenho o que você tem, se você não tem o que eu tenho. O sofrimento aqui é que essas pessoas estão sendo perseguidas por dizer: Jesus, eu te amo. Por dizer: Jesus, tu és o meu Senhor. A vida delas está correndo risco. E Paulo está dizendo: eu considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado à glória que se revelará mais tarde sobre a nossa vida. Estamos enfrentando perseguições. A nossa vida está tentando ser tirada. Mas guarde o teu coração. Espere um pouco mais de tempo. Existe uma glória, e preste atenção nisso. Jesus não está dizendo tem uma bênção. Jesus está dizendo que tem uma glória a nos ser revelada. E eu fico olhando para esse texto aqui, eu fico pensando: que glória é essa? Porque nós somos o povo de Deus que nada faz, que nada vai, que não consegue nada, que não prospera, que não tem dinheiro, que não tem alegria, que não pode isso, que não pode aquilo outro. Mas Paulo está dizendo: olha, existe uma glória que vai ser revelada a nós. E ele diz: toda a criação aguarda com grande expectativa, aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Então eu olho lá para fora, tem um monte de gente que está correndo atrás de coisas que estão dentro da igreja, que são do Senhor.
Porque a expectativa do mundo é reconhecer uma divindade, um ser superior que governe, que rege, que dirige. Por mais que eles declaram independência, eles desejam e anseiam, desde o começo de todas as coisas, uma divindade a quem possam cultuar. Qual que é o maior problema do povo pagão? Não adorar o Deus verdadeiro, mas procurar dar adoração para quem não é verdade. É só você olhar hoje para o mundo que você vai ver um templo aqui, você vai ver um templo ali, você vai ver uma casa ali, você vai ver um terreiro ali, você vai ver um monte de coisa que as pessoas estão procurando a quem servir. Mas a Bíblia está me dizendo que aquilo que eles esperam está dentro da igreja. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E eu não sei quem você é, porque talvez você entre aqui com a expectativa, mas eu entro aqui com a certeza. Eu sou filho. Tem mais algum filho aqui hoje, nessa noite? Pergunto novamente para você, eu faço isso, eu sou filho. Tem mais algum filho aqui dentro nesse culto hoje, nessa noite? Porque lá fora é expectativa, aqui dentro precisa ser certeza. Lá fora é desconfiança, é dúvida, aqui dentro precisa ser certeza. Lá fora existe um será, mas aqui dentro existe uma verdade que está sobre a nossa vida. Eu sou filho de Deus, e você? Tem mais algum filho de Deus aqui dentro hoje? É isso que Paulo está dizendo. O que o mundo espera é aquilo que está nas mãos de Deus, e você está nas mãos de Deus. Você é povo do Senhor, você é o sacerdócio santo. E aqui Paulo fala da luta, da dificuldade, até mesmo da falta de palavra para fazer oração. Mas quando o Espírito Santo decide interceder por nossa vida, se te faltar palavra, o próprio Espírito de Deus intercede por você. Mas olha só o verso 31. O que eu vou dizer diante de coisas tão maravilhosas? Eu não sei como foi o seu dia hoje. Eu não sei como foi o seu mês. Talvez como foi o seu ano. Constantemente eu converso com pessoas frustradas. O mais natural da minha vida é conversar com gente frustrada do que com gente que está convicta. Com gente incerta do que com gente que está certa daquilo que está vivendo. Mas se eu tenho um texto que diz que tem algo maior para me viver, o que eu vou falar diante dessas coisas? Tem algo maior para me viver, para me desfrutar, para minha casa conhecer, para quem está em minha volta viver. Mas qual que é a minha palavra? O que é que sai da minha boca? Quem se encontra comigo ouve o quê? Tem gente que está do meu lado e vê, eu não estou por aí contando luta. Quando eu apresento uma luta, eu falo, irmão, você pode orar por tal causa? Tem uma situação assim, 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 que precisa de oração. Mas é difícil eu chegar em alguém e falar, ó, não estou aguentando mais. Quem escuta não estou aguentando mais, às vezes é minha esposa. E quando eu falo, ela já corta Tramontina, muito rápido. Ela resolve o problema, você não pode parar. Então o que é que eu digo diante dessas coisas? O versículo que eu mais repeti nessa igreja é esse: se Deus é por nós. Essa ideia é plantada no seu coração a todo final de culto. São anos que eu encerro um culto, que eu ministro a bênção e que eu falo, se Deus é por nós. Essa é a resposta que eu dou para essa pergunta de adversidade, de luta, de problema, de dificuldade, mas de um Deus que garante que eu sou filho dele. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é pela minha casa, quem será contra a minha casa? E eu encerro, eu já vou encerrar aqui. A peça hoje é o ápice desse culto. Mas olha só o que o 32 está dizendo: se ele não poupou
nem mesmo o seu próprio filho, Ele não dará juntamente com Cristo, escute, juntamente com Cristo, juntamente com Cristo. Eu não recebo outras coisas se primeiro não receber o Cristo. Eu não tenho casa resolvida se eu não tiver o Cristo. Eu não tenho problema solucionado se eu não tiver o Cristo. Eu não tenho doença sarada se eu não tiver o Cristo, porque está claro, olha, tem coisa maravilhosa para a gente contar, tem testemunho inabalável para a gente dizer. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nós vamos dizer diante dessas coisas? Se Deus não foi capaz de poupar o seu filho, não nos dará junto com ele todas as outras coisas. Cristo, desde o seu nascimento, irmãos, representa uma fragilidade. Adorado quando criança. Mas quem é que na sua sã consciência vai adorar um bebê que não tem poder para fazer nada sobre ele? O Cristo que a gente adora é o Cristo que parou numa cruz, que foi pendurado pelos romanos, que ali foi exposta a sua nudez, procurado nele uma culpa para aquele sofrimento e para aquela sentença, não foi achado. A gente vê alguém que está ali com poder para condenar Jesus nos filmes, na Bíblia, parece que essa pessoa ela está intercedendo, é Pôncio Pilatos, ele está intercedendo, por favor, dá uma palavra para mim, para que eu possa te livrar disso. Por favor, só abre a sua boca para que eu possa impedir você. Eu estou olhando, estou vendo que você não deve, não precisa passar por isso. Mas Jesus fala, você não teria poder sobre a minha vida se não fosse te dado do céu. O Cristo que eu sirvo foi parar numa cruz, derramou o seu sangue, e ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ele foi lá naquele Calvário derramar o seu sangue. E ali o que era que estava acontecendo? Deus dando o seu filho para mim, entregando o que ele tinha de mais precioso pela minha vida. Irmão, eu digo para você, eu olho para o tio João aqui. Quem era o tio João perto do tio Haroldo? Aqui a gente só viu um homem sentado na cadeira com uma plaquinha de solidão, de desespero, de agonia. Mas e quando essa história não é encenação, ela é realidade? E quando você sente na pele a dor da solidão, o desespero de não ter ninguém em sua volta, e quando você está na rua, numa madrugada fria, com a roupa molhada, o tênis molhado, sabendo que você não vai trocar no outro dia, e quando você está com a barriga doendo pelo lado de dentro, e não tem a comida quentinha da mamãe para fazer, não tem o dinheiro no bolso para comer o pastel do japonês, ou o lanche do McDonald's, quando você está numa vida miserável, que todo mundo que passa por você tem uma expressão que é comum: Deus tenha misericórdia. Que bom que Deus ainda tem misericórdia. A capacidade de se comover com os nossos problemas, a capacidade de sentir as nossas dores. Ele sabe o que eu estava passando quando eu era o tio João. Ele sabe o que você está passando. Mas eu olho para o Calvário e vejo que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás é para ser recebido hoje por você. Porque todos nós aqui temos coisas a resolver. Mas o primeiro plano de Deus não é resolver as nossas coisas. O primeiro plano de Deus é nos dar o Cristo.
que é capaz de substituir você na cruz do Calvário. Porque eu afirmo para toda a igreja que hoje, sem dúvida, o salário do pecado é a morte. Se eu tenho Cristo, o preço do meu pecado já foi pago. Mas se eu não tenho Cristo, eu terei que acertar essa conta. Se eu tenho Cristo, esse problema já foi resolvido. Se eu não tenho Cristo, eu tenho uma ficha extensa. E não pense, irmão, que o juiz do pecado é o diabo, mas é o justo juiz que está sobre a nossa vida. É o próprio Deus que vai exigir com que aquilo que é justo aconteça. Mas Ele fala: creia no Cristo que eu entreguei, porque o perdão virá sobre a sua vida. Mas se você tiver o Cristo que eu não poupei, junto com Ele também você terá todas as outras coisas. Nós não buscamos coisas, mas as coisas alcançam a nossa vida depois que nós buscamos o Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje, nesse momento. Quem ama o Cristo vive coisas extraordinárias. Quem se entrega para o Cristo vive coisas maravilhosas. Mas pastor, a mensagem é retrógrada, a mensagem é antiga, ela não cabe nessa geração, ela não é para esse tempo. Não, eu discordo. A mensagem é para hoje, a mensagem é para essa geração, a mensagem é para esse povo que se perde a cada dia mais, porque a mensagem da cruz, ela pode ser loucura para o mundo que está perdido, mas ela ainda é o poder de Deus para aquele que crê, e aquele que crê no Cristo viverá coisas extraordinárias, viverá coisas maravilhosas, terá história para contar. Irmão, essa semana eu tenho tanta história para contar. Alguns aqui estão participando de algumas. Eu estava preocupado com o meu final de ano na casa de recuperação, o que eu ia fazer para aqueles meninos. Porque falar de Jesus e pregar uma palavra aqui, irmãos, é fácil. Qualquer pessoa que estudar tem a capacidade de vir aqui transmitir. Mas quando você convive 24 horas, eles vão estar com fome, vai ter ali algo que eles vão: pastor, e aí, eu amo Jesus, mas eu estou com fome. Pastor, e aí, eu amo Jesus, mas eu quero comer. E aí a gente está falando do Natal, do nascimento desse Cristo. Sem dinheiro, sem recurso, apenas com Cristo. Graças a Deus, tinha pessoas hoje que puderam ver aquilo que Deus faz. O Flávio estava lá, o Renato estava lá, a Valéria estava lá, o Thomas. O Thomas é um presente de Deus na minha vida. O Thomas estava lá preocupado com o som do culto. Escute. E eu, Senhor, o que nós vamos dar para os teus filhos que têm o Cristo, mas precisam das demais coisas? Daqui a pouco meu telefone toca essa semana e fala assim: pastor, é possível o senhor fazer 10 quilos de arroz? E eu falei: claro que é, mas eu só preciso fazer o arroz? Sim, pastor. Faça só o arroz que nós vamos levar as demais coisas. Tem o Cristo aí, pastor? Claro que tem o Cristo, nós temos Ele. Então, pastor, fique tranquilo que a gente vai levar a salada, a farofa, a carne, a linguiça, o frango, o bolo de chocolate, o panetone e o sorvete. Deus é tão bom que ontem choveu para hoje fazer sol, mas que o sol que fez o sorvete não derreteu. E eu olhava para a vida daqueles irmãos, eu preguei para eles sobre o Cristo de Deus o ano inteiro.
acreditando que nós não ficaremos a desejar nada se nós tivermos o Cristo. E quando chegou na última semana que eles estão vendo que nós não tínhamos nada, a Bíblia diz que aquele que não poupou nem mesmo seu filho não vai nos dar as demais coisas. Nós não buscamos coisas, nós buscamos o Cristo. Mas quem tem o Cristo viverá coisas extraordinárias. 2022 não é o ano que você vai buscar resolver o seu problema. 2022 não é o ano que você vai buscar sofrer, tirar do seu coração o sofrimento por essa solidão. 2022 não é o ano que você vai buscar o crescimento angustiado na sua profissão. Não, 2022 é o ano que você tem que ter o Cristo. Porque se você tiver o Cristo, você, escute bem essa palavra, você terminará 2022 dizendo: eu busquei o Senhor, mas Ele me deu isso, Ele fez isso, Ele levou isso, Ele operou nisso, Ele fez isso. Aquilo que parecia impossível aconteceu diante dos meus olhos. Mas e o mundo, pastor? O mundo acabou de ver um verdadeiro Filho de Deus sendo levantado sobre a face da terra. Porque é através da tua boca que o nosso Deus será conhecido. Ei, jovens que estão nessa igreja, eu estou vendo o Rian chorando ali atrás. Rian, por favor, busque o Cristo. Se encha do Cristo, Rian. Porque Ele direciona a sua vida, Ele direciona teus passos, Ele enche o teu coração. As jovens que se batizaram ontem, busque o Cristo. Porque o Cristo é a verdadeira esperança e ela não nos decepciona. A esperança de Deus não nos decepciona. A gente vê um monte de pessoas hoje que infelizmente ainda entram na igreja para resolver problemas e saem da igreja decepcionadas. Não alcancei o que eu queria, dizimei, Deus não cumpriu com a sua palavra. Me esforcei tanto, o pastor não valorizou a minha vida. Ah, irmãos, se eu fosse servir Jesus por causa de valor que eu recebi de pastor, se eu fosse servir Jesus por causa dos dízimos que eu dei e Ele não deu o que eu esperava. Sou dizimista há 13 anos. Escute, Deus nunca fez o que eu queria. Ele sempre fez mais do que eu esperava. Porque eu nunca dei o dízimo para receber dele alguma coisa. Mas eu sempre obedeci, porque sobre a minha vida tem o Cristo que precisa se manifestar na terra. Ah, se eu fosse servir a Jesus por causa do abraço que eu deixei de ganhar, por causa do sorriso que não me deram, por causa da consideração que não tiveram. Não, a gente não serve a Jesus. A gente não vem para a igreja por causa dessas coisas. A gente se reúne na igreja porque somos os filhos, irmãos de um Cristo que está vivo e que está dizendo: por favor, eu quero levantar você nesse tempo. Eu quero encher a tua vida de testemunho. Eu quero mostrar para a sua família quem eu sou através de você. Eu quero mostrar para os teus vizinhos quem eu sou através de você. Eu quero mostrar o que eu faço através de você. Eu quero revelar o meu amor através de você. Eu te coloco no meio de um vale de ossos secos e eu te dou uma palavra para que os ossos possam ouvir a tua voz a partir daquilo que eu posso dizer e a vida se manifestar através de você. Você está entendendo o que é para a gente ser? Nesse culto de Natal eu falo do bebê que nasceu sendo adorado. Nesse culto de Natal eu falo do homem de dores que naquela cruz foi martirizado, seu sangue foi derramado, sua carne dilacerada. Mas nesse Natal eu falo do Jesus que foram visitar ele na sepultura
mas lá não encontraram porque ela estava vazia. Alguém pode levantar a mão aqui hoje e adorar um Deus que deixa a sepultura vazia? Oh, aleluia! Essa é a ideia que precisa tomar conta do meu coração. Porque aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que me dá vida e vida com abundância hoje aqui nesse lugar. Se prepare, irmão, porque o sofrimento do tempo presente não se compara à glória que há de ser revelada através da nossa vida. Não se compara à glória que há de nos alcançar. Não se compara à glória que Deus vai operar. Por favor, entenda isso de uma vez por todas, que Jesus é frágil para o mundo, mas Jesus é a nossa torre forte, é a nossa pedra viva, é a pedra de esquina, é o alicerce da nossa vida. Jesus não serve para o mundo, mas aqui dentro tem um povo que serve a Ele, porque Ele é Rei, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é toda autoridade, porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou a vida de mais alguém aqui dentro hoje. A minha vida não mudou por causa das coisas que tenho. A minha vida mudou por causa do Cristo que eu conheci. Foi o Cristo que eu conheci que mudou a minha vida. E esse é o Cristo que eu quero te apresentar. Pastor, o senhor me garante que não teremos problema? Não. Eu te garanto que a gente vai encarar umas paradas duras na vida. Te garanto que nós vamos passar por sofrimento nesse tempo. Mas eu também te garanto que seu coração pode manter uma esperança viva de que nós viveremos algo maior. Nós iremos para um lugar onde não haverá mais lágrimas. Para você que chorou essa semana, eu te apresento um Cristo que enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Nós iremos para um lugar que não terá mais sofrimento. Se você não entrou na igreja para ouvir essa palavra, eu sinto muito. É Natal. Te dou um conselho, volte semana que vem. Você vai ouvir a mesma palavra. Se você não estiver satisfeito, volte em janeiro, fevereiro, março. E enquanto eu for pastor dessa igreja, eu só terei Jesus para falar para você. Mas eu tenho certeza que se você tiver Jesus dentro da sua vida, a sua casa será um lugar de alegria. O seu povo será um povo liberto. Os teus negócios vão ir bem para a glória de seu nome. E tudo aquilo que você fizer prosperará. Porque a sua mensagem continua viva e operante. Eu não prego sobre um Jesus que fez. Eu prego sobre um Jesus que fez, que faz e que continuará fazendo por toda a eternidade. É Natal. Temos que celebrar o nascimento do nosso Senhor. Temos que adorá-lo porque Ele mudou a nossa vida, transformou a nossa história. Eu não sou mais um tio João cabisbaixo. Eu não sou mais pior que o tio João. Eu sou uma pessoa que hoje eu consigo andar com meus olhos brilhando, com meu coração alegre. Eu tive um desafio essa semana. Uma senhora, autoridade lá na cidade que eu trabalho, ela falou para mim: a casa de recuperação de vocês precisa fechar. Eu falei: por quê? Porque vocês não cuidam dos munícipes dessa cidade. Eles estão todos na rua. Eu falei: se estão é porque querem, porque aqui dentro tem lugar. A senhora cuida deles lá, pode trazer eles para cá. Não, eles entram aqui, saem e voltam para a rua. Eu falei: eu posso contar uma coisa para a senhora? Pode, pastor. Eu falei: eu sou natural de Santo André. Morei 27 anos em Mauá.
Mas fazem 12 anos que eu sou um munícipe de Itanhaém. É aqui que eu pago o meu imposto. É aqui que eu mantenho o teu trabalho. É aqui que eu colaboro para que esse município possa crescer. E sabe como foi que eu cheguei aqui? Indigente, minha senhora. Sem ter casa para morar. Sem ter comida para comer. Parei dentro de uma casa de recuperação que me apresentou o Cristo. E hoje, esse é o propósito que está dentro de mim. Apresentar o mesmo Jesus que mudou a minha vida para todas essas pessoas que querem. O mundo está esperando a nossa manifestação. E eu sou o primeiro nessa igreja a me levantar para que 2022 seja o ano que a gente mais fale sobre Jesus. Tem mais alguém aqui hoje que se levanta comigo para falar de Jesus? Para celebrar esse Cristo que transforma a nossa vida? Eu te pergunto, tem mais alguém aqui hoje que se levanta para falar? Não, é dele que eu preciso falar, porque tudo é dele, para ele, por ele são todas as coisas. Se você se levanta para falar desse Jesus, presta atenção, não é para dar a sua vida para Jesus, não, talvez você até precise fazer isso. A pergunta é, se você se levanta para junto comigo mostrar para Mongaguá quem é Jesus, para mostrar para Praia Grande quem é Jesus. Eu estou brincando com alguns amigos meus dizendo, eu tenho uma igreja intermunicipal, porque aqui se reúne o povo de Mongaguá, de Praia Grande, de Itanhaém. E a gente foi levantado para pregar Jesus para essa geração. Se você aceita esse desafio comigo de pregar sobre esse Jesus que nós celebramos o nascimento dele, fica de pé. Se você não vai pregar sobre Jesus em 2022, fique sentado. Porque não adianta falar, hoje eu vou fazer, e amanhã não está fazendo. O desafio é para quem quer transbordar de Jesus, para inundar a vida de outras pessoas. Quem quer ter a unção do Cristo sobre a sua vida, para poder levar esse Jesus a outras pessoas. Porque o sonho do meu coração é ver Jesus entrando na casa dos moradores de Mongaguá, transformar a vida daqueles que estão perdidos, mudar a história daqueles que estão nas drogas, arrancar da rua os jovens que estão se prostituindo. O meu sonho é que em 2022 o índice de meninas grávidas na adolescência possa baixar, de jovens que estão entregando a vida, a promiscuidade possa ser reduzido e que a verdade de Deus possa ser anunciada a essa cidade. Esse é o meu desafio. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo nesse propósito? Então você vai fazer uma oração. Dizendo, Senhor, eu sou o filho que precisa ser levantado. Eu sou o filho que preciso viver as tuas promessas. Eu sou o filho que precisa anunciar o seu nome. Eu sou o filho que o mundo está esperando, Senhor, para revelar quem tu és. Faça essa oração em nome de Jesus.